Bom, partindo dessa tela, a última que nós vimos um exemplo, para a gente ver o nosso exercício, de uma empresa que começou a produzir 1.000 unidades de um dado produto, dos quais 700 foram concluídos. Portanto, 300 ficaram em processamento. Tá? As 300 unidades ficaram lá no estoque de produção em elaboração, ao passo que aquelas 700 foram para o estoque do produto acabado. Em seguida, ao verificarmos que a empresa consumiu 500 mil em matéria-prima, ou seja, consumiu toda a matéria-prima necessária, ou seja, gastou tudo na produção daquelas 1.000 unidades. Consumiu 282 mil, dos quais as unidades em processamento estavam em 80% de processamento, os custos indiretos de produção estavam em estágio de 50%. A pergunta que nos é feita: qual o valor do estoque produto acabado e produto em elaboração? O passo é simples para a gente fazer. Nessa circunstância aqui, 700 unidades acabada, efetivamente, ela consumiu toda a matéria-prima necessária, toda a mão de obra necessária e todo o CIF necessário. Então, já podem ser vendidas. E temos outras 300 unidades que estavam em nível de acabamento de 100%, ou seja, todas as unidades aqui já consumiram toda a matéria-prima necessária. Consumiu 80% de toda a mão de obra necessária e 50% de todo o CIF necessário. Então, o que nós estamos a fazer? Nós temos que calcular o estoque de produção acabado e o estoque de produção em andamento. Aqueles 500 mil reais, nós conseguimos produzir quantas unidades? 700 unidades mais 300 unidades aqui, não é isso? Que ela já consumiu toda a matéria-prima necessária, então 700 mais 300, esses 500 mil dividimos por 1.000. Então, o valor unitário de gasto de matéria-prima foi de 500 reais. Em relação à mão de obra necessária, consumiu 80%. Então, vamos dividir 282 mil por 700 unidades, tá? Mais 80% de 300, 240. Tá? Então, essas 300 unidades consumiram 80% de toda a mão de obra necessária. Então, 80% de 300, 240. Com mais 700, 940. Então, 282 mil dividido por 940, 300 reais por unidade. E, por fim, em relação ao CIF, nós temos 300 unidades, desculpa, 700 unidades daqui de cima, mais 300 unidades a 50%. 300 unidades a 50%, 150. Então, 700 mais 150, 850. Se dividir isso por 850, temos um total de 200 reais em relação ao consumo de CIF. Tá? São os custos indiretos de fabricação. Dessa forma, nós podemos calcular o custo das unidades em processamento, que são aquelas 300 unidades. Então, aqui nós temos 300 por que razão? Essas 300 já consumiram 100% de toda a matéria-prima necessária. Então, aqui eu tenho, lá naquela conta de processo de estoque de produção em processamento, em elaboração, em acabamento, 300 unidades a 500 reais, que encontramos aqui. Em relação à mão de obra direta, 240. De onde surgiu esse 240? Aquelas 300 unidades a 80%. E 150 unidades são aquelas 300 unidades a 50%. Então, feito isso aqui, multiplicamos pelo montante que encontramos aqui desse lado e temos o nosso estoque de produção em processamento. Tá? E, em seguida, para a produção acabada, só pegamos aquelas 700 unidades nesses três montantes e submeter esses valores aqui. Tá? Então, 700 a 500, 350 mil e vão chegar a 700 mil reais. Então, a produção e processamento totalizou 252 mil e a produção acabada em 700 mil reais. Tá? Gente, vejam que para nós chegarmos a esse montante aqui, temos que observar o seguinte: dividir o custo total de produção pelas quantidades equivalentes.
E aquelas unidades em processamento, basta a gente multiplique a quantidade, o volume ainda naquele estágio, pelo estágio de processamento. Feito isso, a gente acha a quantidade que estão aqui embaixo. Tá? Então, não podemos esquecer de pegar o montante total, o montante que está em processamento, aplicar, submeter ao estágio, se for diferenciado igual a esse aqui, para que encontremos uma quantidade equivalente para que a gente possa achar o custo do estoque. Gente, ficou confuso? Está claro? Como estamos aí? O exercício vai ficar mais claro, com certeza, tá? E o primeiro que a gente vai fazer, vocês verão que ele é tranquilo. Mas alguém ficou com alguma dúvida aí, gente? Hein? Não, de boa, professor. Alguma dúvida? Tranquilo. Então, vamos tentar fazer o primeiro exercício. Deixa eu pegar aqui o material, só um minutinho. Como é o exercício número 2, está no material de vocês. Cálculo do seu equivalente? Esse? Isso. É aquela lista. Tem 6 folhinhas. Ah, E está aí na tela, projetado na tela. Ele pede já achei, que informemos achei aqui. o custo da produção equivalente do mês de outubro, tá? Tendo utilizado saldo da produção em andamento 300 unidades, sendo que o índice médio de aplicação de matéria-prima foi 70%, e o custo e o índice médio de aplicação de custo direto 40%. Feito isso, o que nós podemos verificar? Qual seria a produção equivalente do mês de outubro em relação à matéria-prima? Flamengo nunca terá rebaixado. Alguém conseguiu ver aí, gente?
Eu pedi que vocês tentassem fazer aqui a número 12. O número 12 está bem simples, ela é muito recorrente em concursos públicos, tá? Inclusive lá do CFC. Antes da gente avançar com o nosso tema, nosso próximo assunto. A gente conseguiu fazer a 2, a 12. A gente conseguiu. Professor, na 12 é letra B de bola? 12. Deixa eu ver. Ô, professor, Diga. Oi, fala. a 12 é letra B. Você não fez comigo semana passada, só que eu não Essa consegui vamos fazer fazer? esse outro. Essa chegamos a fazer com você, irmão? É, não é? O resto do exercício eu não consegui fazer, não. Só fiz a 1 e a... Vamos lá. Eu achei que tivesse a solução da 12 aí, mas vamos lá. Essa a 12, o que a gente vai fazer ali? Não é a B, não, professor? Não, eu não sei aqui, vou ver. Vamos fazer. O que nós estamos a saber ali? Diz que a 12, começamos com 1.700 unidades, não é isso? Das quais 1.400 estavam concluídas e restaram 300 em processamento. São 75% inacabado. Ou seja, esse era o estágio. Todas as 300 unidades estavam igual ao estágio de processamento em 75%. E se o custo total de produção for de 640.200 unidades, nós não podemos dividir esse valor simplesmente por 1.700 unidades, né? Então, a primeira coisa que nós temos a fazer é saber qual é o equivalente de produção. Já temos 1.400 unidades aqui. E quanto equivale essas 300 unidades aqui? 300 unidades a 75%. Isso que vai dar quanto? Acho que é 225, não é isso? 225. Então, Isso. se somarmos 1.400 com 225, vamos chegar ao valor de 625. Se dividirmos 640.250 por 1.625, vamos achar qual o valor unitário? 394. 394. Que multiplicado por 1.400, qual o valor que soma aqui? 551,600. Então, alternativa B. Porque essas 225 a 394 vai dar 88.650. Tá? Dessa forma, ainda que ele não tenha toda a produção concluída, essa técnica permite que a gente apure o valor do estoque de produção acabada e em processamento. Tá? Basta que a gente submeta aquelas unidades inacabadas ao percentual de conclusão e somemos com as unidades 100% concluídas. Tá? Tranquilo, gente? Tranquilo, é essa. A 2, como estava vendo com vocês ali, ela fala de, eu tenho aqui, 300 unidades a 70%. Então, se eu tenho 300 unidades, a número 2,
que consumiram 70% de toda a matéria-prima, eu posso afirmar que temos equivalente a 210 unidades. Não é isso? 70% de 300 dá 210. Tá? Então, o custo por ventura que a empresa tenha naquele mês de outubro, tá? No nosso caso aqui, nós vamos dividir não por 300 unidades, mas somente por 210 unidades. Tá certo? Certo. E em relação à mão de obra e custo indireto, é esse percentual aqui de 40%. Tá? Eu pediria que vocês olhassem, tentassem fazer os exercícios, aí amanhã, durante o dia, me passasse, se não conseguiram, aí eu mando para vocês o gabarito de algumas delas, para que vocês tentassem fazer, e daqui nós vamos combinar, eu vou tirar alguns dos exercícios para a nossa avaliação, tá? Porque vou pedir que vocês, está sendo uma exigência da instituição em atender uma determinação do MEC, que cada um de vocês faça uma resenha. Todos estão pedindo a mesma coisa? Sim, porque há uma determinação superior. Então, essa resenha, que vocês vão mencionar o que foi visto em cada encontro, tá? Uma resenha não muito sucinta, evidentemente, tá? Manuscrita, onde vocês vão falar o que nós abordamos nesses nossos encontros. E, para a nossa avaliação, vamos definir alguns exercícios, algumas atividades, para que elas sejam feitas até o dia 17, tá? Aí, evidentemente, que a gente vai definir já, no decorrer desta semana, eu já combino com vocês, e poderá ser feita em dupla, tá? Para facilitar a vida de vocês aí, tá? Peraí, professor, a resenha é escrita à mão? Isso, de cada Aula. tá? E, Então, só uma pergunta, tipo, ela vai ser mas escrita à não, mão e como que a gente vai enviar ela para você? Desculpa, aí pode pode repetir. ser por Zap. Tá dando interferência aí, hein? Não, aqui não estou ouvindo bem, tá? Então, vocês podem digitalizar, fotografar, mandar para mim, tá? Escaneia, se o teu celular tiver como escanear ali, manda para mim, pode ser por Zap mesmo, ou por e-mail, tá? Que a gente tem que comprovar essa atividade de vocês. E, para substituir a P1, algumas atividades que a gente está desenvolvendo, tá? E isso a gente vai ser lista de exercício, algumas atividades para demonstrar alguns cálculos que nós estamos vendo aqui, tá? Tá certo, gente? Beleza, professor. Então, eu pediria que vocês tentassem fazer os exercícios, Beleza. tá? Tentassem fazer dessa lista de exercícios e aí a dúvida me passem durante o dia, que eu vou providenciar para vocês a solução de algumas delas, não de todas, evidentemente, e aquelas que eu não mandar a solução, eu vou combinar com vocês mandarem algumas das que não mandar a solução, que a gente vai convencionar para a nossa avaliação, de substituição a P1. Tá? Então, alguns desses exercícios substituirão a nossa P1. Tá? Então, peço que vocês, por favor, tentem fazer algum desses exercícios em casa e a gente vai avançar para o nosso próximo tópico. Tá? Já são 9h30, então temos que falar do nosso próximo assunto, tá? Que tem a ver com o que nós vimos hoje também. Só um minutinho, por favor. Professor, essa resenha é a partir da aula de hoje, né? Não, na verdade, tem que ser já do primeiro encontro, tá? Já do primeiro encontro para comprovação da frequência. Entendi. Tá? Só um minutinho, por favor. Deixa eu colocar o próximo tema aqui. Vamos falar de taxa de aplicação de custo indireto de produção. Vocês estão vendo essa tela aí taxa de aplicação de custo indireto? Vocês estão vendo aí? Sim. Tem letra A, letra B, letra C.
Taxa de aplicação de custo indireto. Predeterminação. Saiu um errinho ali de grafia. Tá? Predeterminação dos custos indiretos de fabricação. O que fala? Qual é esse assunto ali? Nós vimos que toda vez que nós falarmos de apuração de custo de produção, ele, de uma certa forma, é fácil apurar custo de produção quando nós nos reportamos a custo indireto. Aliás, custo direto. O que é o custo direto? Nós vimos anteriormente que o custo direto ele é fácil de identificação e mensuração e de forma objetiva aos produtos. Então, quais são os custos diretos? Aqueles que nós vimos diretamente em cada unidade que foi produzida, como vimos aquela ilustração anteriormente. Se a empresa tem gastos de matéria-prima, salário, mão de obra, energia elétrica, alguns gastos que são vistos no produto A, é o custo direto de A, de B e C. Então, reafirmando que ele é fácil de identificação, de fácil mensuração de forma objetiva. Por que razão? Eu sei quanto gastou de matéria-prima, quilo, litro, metro, ou hora, no caso de mão de obra, vezes o custo de cada unidade desses gastos. Então, é fácil identificar. O grande problema reside no custo indireto. Por que razão? O custo indireto, eu não sei com facilidade aonde ele vai, a que produto ele vai beneficiar. Esse gasto, se for um aluguel, beneficia A, B ou C, supervisão, beneficia A, B ou C, e eu tenho que pegar um pedacinho desses valores para ver quanto que esses produtos A, B ou C consumiram dos custos indiretos. Então, não é fácil. Ele é fácil, porém, não é assim de forma objetiva. Porque depende de nós mensurarmos, definirmos um critério para apurar esses gastos. Então, nós vamos arbitrar a maneira de calcular esse valor. Quanto do custo indireto vai para A, B ou C. Então, isso é difícil. Mas, além de ter essa dificuldade de mensurar, os custos indiretos, eles não são homogêneos, ou seja, não acontecem durante todo o ano. Tá? Então, alguns custos de produção só acontecem em um determinado período de tempo. Que tipo de gasto seria esse? Vamos pensar na manutenção preventiva realizada em determinada época do ano. Se a empresa ela precisa fazer a manutenção em janeiro de cada ano, para que durante todo o exercício em curso a empresa consiga produzir, ela vai ter um gasto, vai pagar pela manutenção em janeiro, mas esse valor vai beneficiar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho até dezembro. O gasto que a empresa tiver no ano beneficia a todo o período de produção, mas o gasto só aconteceu em janeiro. Esse problema também se dá, que essa grande dificuldade, se a empresa trabalha com produto sazonal. Se nós pensarmos no sorvete, o sorvete é um produto que tem um grande fluxo de vendas no período de verão. Já no inverno, a empresa vende pouco. Ela pode continuar produzindo, estocando, entretanto, as vendas têm uma redução acentuada. E outro problema também ocorre em relação às férias coletivas. A empresa pode dar as férias coletivas no início de um ano e aquele pessoal vai produzir em fevereiro, em março, abril até dezembro. E aquele custo das férias coletivas que eles ficarem em casa recebendo, sem produzir. Esse custo tem que ser absorvido pela produção. Então, esses gastos que a empresa tem relativo à manutenção preventiva, férias coletivas, esse valor ela tem que observar, tem que contabilizar e lançar mão em toda a produção, em todo ano. Então, ela vai fazer uma estimativa, tá? A empresa estima, então, quanto vai gastar nisso aqui e quanto vai produzir. Se ela estima o custo que ela vai ter naquele período com esses gastos e ela estima quanto vai produzir, ela pega o custo total estimado, a quantidade total estimada e tem o custo, ela vai predeterminar, ela vai ver o custo vai apurar a taxa de custo indireto de fabricação. Ficou claro, gente? Então eu vou estimar quanto ela vai gastar e vou estimar quanto vai produzir. Se eu estimo quanto gasta, quanto produz, divido um pelo outro, temos a taxa de pré-determinação do CIF. Tá? Ficou claro, gente? Até aí? Bem, pessoal? Tranquilo? Sim. Beleza, então vamos avançar aqui. Então, como se tem isso aqui?
Se eu não tenho esse valor definido no início do ano, eu preciso apurar custo de produção. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho uma técnica para fazer isso aí, tá? Então, a técnica, de novo, se eu errei de grafia aqui, a técnica é a taxa de aplicação de custos indiretos. Nós vamos predeterminar os ciclos, ou seja, nós vamos estimar quanto que a empresa vai ter de custo indireto de fabricação, uma vez que são problemas, gastos sazonais, mas que beneficia todo o período produtivo, tá? Então, aqui nós temos 2 vídeos, são curtinhos, caso vocês não ouçam, tá? Não consigo ouvir o som dele, assim que eu mandar o material para vocês, vocês poderão ouvir, mas ele não, um comenta o vídeo, ele é curtinho, todos os 2 são curtinhos, vou passar o primeiro aqui agora, tá? Ele é um problema aqui, não entrou direto. Ah, tá. Então, nós temos uma situação em que aí apresenta uma fábrica de papel, tem todo o estágio de produção. Imagine se aqueles gastos de manutenção do equipamento, um seguro, um treinamento, férias coletivas lá no primeiro período daquele exercício financeiro. Ele vai beneficiar toda a cadeia produtiva, ou seja, durante todo o período. Então, como que vamos saber para apurar o custo de produção? Então, nesse caso, é estimado o custo de produção com manutenção, seguro, tudo mais que for necessário para aquele processo de produção, é estimado um custo total de produção e assim como é estimado um total de unidades produzidas para que possamos apurar o valor de uma unidade, quanto aquela unidade produzida consumiu daqueles recursos. Tá? O segundo exemplo é também para evidenciar essa situação. Se vocês não tiverem ouvindo, é a produção de uma cervejaria.
Bom, conseguiram ver direitinho, gente? Consigo ter noção dessas duas situações? São duas empresas que produzem produtos diferentes e, evidentemente, uma delas, a que produz papel, o tempo inteiro ela está produzindo, não tem problema de sazonalidade, então ela consegue apurar os gastos no período que eles acontecem e consegue distribuir seus produtos. Entretanto, quando ocorre caso de sazonalidade, como no caso da cerveja, ela pode apurar aqueles gastos de um período, só que esse gasto ele beneficia toda a produção durante todo o exercício financeiro. Tá? Então, dessa maneira, a empresa precisa identificar qual é uma base melhor para que ele possa estimar tanto o valor de gasto quanto o valor de produção, para que assim ele possa distribuir aos produtos. Tá? Então, assim, o que ele faz? Ele antecipa o que fará até o final do período produtivo e trabalhar com previsão. Então, a empresa estima não só gastos totais, quanto volume total produtivo. Uma vez que ele consiga antecipar, faça a previsão desses dois valores, nós temos como apurar, temos como estimar o custo indireto de produção. Então, repetindo, uma vez que ele não tem a condição de ter o valor de pronto, imediato, com precisão, uma vez que ele tem que estimar tanto o custo quanto o volume de produção. Então, aí que vai entrar a taxa de apuração de custo indireto de fabricação. Tá? De que forma isso acontece? Vamos imaginar que a empresa, uma determinada empresa, produza produto A e produto B. Ela produz 10 mil unidades de A e 20 mil unidades de B, tá? Sendo que ela necessita de 10 mil horas ao todo, sendo 6 mil horas dedicadas para A e 2 mil horas máquinas dedicadas para a produção de B. E tem custo indireto de fabricação de 5 milhões. Tá? Então, ela estimou aquela produção, então, estimando o valor que vai gastar 5 milhões em custo indireto. E tem custo fixo de 4.500, tá? Aluguel, seguro e outros, totalizando 4.500. Só que aqui a expectativa que a empresa vai gastar em gastos variáveis R$ 1.000 por hora máquina. Cada hora que a máquina funcionar, ela consome R$ 1.000 em custos variáveis, sendo 200 de materiais diretos, como graxas, combustíveis, e outros 800 com energia elétrica e outros gastos variáveis. Tá? Então, se a empresa tem expectativa de consumir 6 mil horas máquinas, 6 mil horas máquinas, cada uma a R$ 1.000, 6 mil horas máquinas a R$ 1.000, então ela vai estimar 6 milhões de reais, tá? Com esse gasto. Então, a expectativa é que ela consuma 6 milhões com esse gasto aqui. Tá aí tranquilo, gente? Se ele vai gastar 6 milhões mais 4.500, que for estimado aqui, dos custos fixos, 6 milhões mais 4.500, o custo total estimado do ciclo foram 10 milhões e meio. Tá? Então, se nós temos 10 milhões e meio estimados, sendo 6 mil horas estimadas, que nós vimos lá em cima, tá? Então, 10 milhões e meio por 6 mil horas máquinas, cada hora máquina tem a taxa de 1.750, ou seja, cada hora de máquinas vai consumir, em média, R$ 1.750. Tá? Cada hora máquina trabalhada custa R$ 1.750. Tá? A sessão vai cair agora. Assim que ela cair, eu volto a dizer, eu vou gravar, vou deixar o sistema gravar. Assim que ele concluir a gravação, eu reinicio aqui com vocês. Aí, pensem se ficou alguma